Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Estou de regresso para resolver mais uma questão de trigonometria. Mais uma questão que incide então em fazer demonstrações, quer de áreas, quer de perímetros, isto em função de um determinado ângulo. Foi mais um exercício que retirei da página da internet do Facebook do meu amigo José Carlos da Silva Pereira. Vou deixar o link para a página do José do Facebook exatamente na descrição do vídeo. Podem consultar então a página porque tem sempre exercícios bem interessantes, incidindo então a grande parte deles no secundário, mais no 12º, mas também muitos exercícios relativamente ao 11º ano. Bem, o exercício é exatamente este. Na figura estão representados em referencial ortonormal x ou y uma circunferência definida por esta equação que vem aqui, exatamente 4x² mais 4y² igual a 1, e um trapézio OABC, que é exatamente este trapézio que está aqui vincado a branco. Ok, exatamente este trapézio aqui. Antes de continuar, quero-vos dar já aqui uma dica, porque a gente olha para isto e a nossa ideia é que estamos no círculo trigonométrico. Né? Olhamos para isto e ficamos logo a pensar que isto é o círculo trigonométrico. É preciso ter cuidado. Para vocês estarem no círculo trigonométrico, onde o raio seria 1, tem que estar escrito aqui no enunciado que estamos perante o círculo trigonométrico e então assumiam que o raio era 1. Isto no círculo trigonométrico, como é óbvio. Agora, neste caso, vocês não estão no círculo trigonométrico. Porquê? Porque não é dito, basicamente, porque não é dito no enunciado que estão lá. Exatamente por isso, aqui no enunciado, dão-nos a equação da circunferência, que é exatamente esta. Ou seja, antes de partirmos para as definições dos lados do trapézio, para então fazermos a definição da área, provavelmente que é o que vem a seguir, teremos que, em primeiro lugar, saber o raio da circunferência, porque isso é importante. Uma coisa é eu ter um raio 1, estando no círculo trigonométrico, outra será ter um raio diferente de 1. Os cálculos serão ligeiramente diferentes. Por exemplo, eu não vou ler exatamente este valor aqui, digamos, por exemplo, aqui este valor. Ele não será apenas exatamente o cosseno de alfa. Eu não posso ler exatamente como o cosseno de alfa. Vou ter o cosseno de alfa multiplicado por uma constante, por isso tenho então que determinar o valor do raio. Para isso vou usar esta equação da circunferência que me dá. E se vocês estão recordados das equações da circunferência, é exatamente x menos xc, isto ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual então ao raio ao quadrado. Onde, através da equação da circunferência, eu tiro que as coordenadas do centro é exatamente este xc e o yc, e tiro exatamente que o r, que este r há de ser igual ao raio. Pronto, é isto. Mas agora, olhando aqui para a equação da circunferência, vocês têm o seguinte. Têm então que 4x² mais y mais 4y² é igual a 1. Agora, como é que eu vou ler o raio, ou melhor, como é que eu vou ler o centro da circunferência neste formato que está? Bem, se eu tivesse aqui um x² mais y² igual aqui a uma determinada constante, sei lá, vou chamar A, eu daqui lia logo que o centro da circunferência seria exatamente 0, 0. Isto porquê? Porque para eu ter x² sozinho, eu não tenho mais nenhum termo em que tem x do primeiro grau. O único termo com x é exatamente x². Isto havia de vir de algo deste género. Ter x menos 0 ao quadrado, sendo a coordenada x do centro exatamente este 0. O mesmo se passaria com o y. Bem, não é bem o que eu tenho aqui, mas é possível manipular esta expressão para obtermos exatamente isto. Como? Muito fácil. O 4, este 4 que estão a ver aqui, repete-se nos dois termos. Sendo assim, eu posso então meter o 4 em evidência. Ficaria então com x² mais y² igual a 1. E agora podia dividir então tudo. Podia fazer aqui a divisão por 4 do primeiro e no segundo membro. Estes 4 aqui simplificavam. E eu ficava exatamente com a equação nesta forma. x² mais y² igual a 1/4. Agora aqui eu posso ler perfeitamente, já tenho aqui a equação manipulada, de forma a obter exatamente algo deste género para fazer então a leitura, quer do raio, quer do centro. Daqui concluo logo que o centro da circunferência é o 0, 0, exatamente como estamos a ver aqui, e o raio é exatamente, cuidado, aqui na equação da circunferência.
este valor de 1/4, este valor é exatamente o raio ao quadrado, ok? Se eu quiser obter exatamente aqui o valor do raio, eu tenho então que fazer a raiz quadrada de 1/4. Okay? E isto é equivalente a então ter que o raio é exatamente, apelando então aqui à propriedade dos radicais, que me diz que a raiz de um quociente é o quociente das raízes, ou seja, a raiz de A sobre a raiz de B. Sendo assim, e apelando a esta propriedade, a raiz de 1/4 não é nada mais do que a raiz de 1 sobre a raiz de 4, ou seja, 1/2. Então descobrimos que o raio é exatamente igual a 1/2. E isto será então importante para fazermos as definições. Por exemplo, esta distância aqui de AO será exatamente 1/2, porque é o raio da circunferência. Vamos ter que ter em mente estas situações. Ok, vamos então agora fazer o exercício. Foi só uma nota prévia porque esta equação aparecia aqui. Vocês têm logo ideia, quase nem leem estas coisas, pensam que estão no círculo trigonométrico e depois daria asneira porque nunca iriam conseguir demonstrar. Porque o raio neste caso é 1/2 e não 1. Bem, vamos então agora prosseguir com o exercício. Sabe-se que o ponto A desloca-se então sobre a circunferência no segundo quadrante. Se desloca no segundo quadrante, então o ponto A fará então andará aqui e poderá fazer este movimento todo aqui no segundo quadrante. Poderá estar em qualquer uma destas posições dentro do segundo quadrante. Bem, o ponto D, que é este ponto, estão a ver aqui, acompanha o movimento do ponto A de modo a que AD seja então paralelo ao Y e por conseguinte, seja perpendicular ao eixo do X, ou seja, fará então aqui 90 graus. Tudo bem. O ponto C, que é este ponto aqui, que podem ver aqui no trapézio, exatamente este ponto C, pertence ao eixo X e o segmento de reta BC, que é este segmento de reta, é perpendicular ao eixo X. Pronto, temos aqui então outro ângulo 90 graus. Tudo bem. O arco de circunferência AC, que é este arco que está aqui azul, dentro aqui do trapézio, tem exatamente centro aqui em D. Eu daqui extraio logo algumas indicações importantes. Se o centro da circunferência é em D e a circunferência toca aqui em A e toca ali em C, eu vou já dizer que a distância da A até D é exatamente igual à distância de D até C. E por conseguinte será igual à distância da A até B, né, e que será igual também à distância de B até C. Ou seja, esta figura ABCD, isto é um quadrado. Ok. Isto será importante, eu saber que isto é tudo igual. Tudo bem, é isto que extraio exatamente do que está aqui. Bem, alfa será então amplitude, este alfa é amplitude em radianos do ângulo P que é A. Do ângulo P, onde é que está o P? O ângulo P que é A, o P provavelmente estaria por aqui. É este ângulo que está aqui marcado no referencial como sendo o ângulo alfa. Ok. E este alfa tem uma variação de π sobre 2 até π. Ok, tudo bem. O alfa está sempre no segundo quadrante. Exato. Seja f a função de domínio π sobre 2 até π, nunca coincidindo, nunca sendo π sobre 2 e exatamente também nunca sendo π, definida então por f de x igual a 2 seno ao quadrado de alfa menos seno de alfa cosseno de alfa, tudo a dividir por 8, mostra então que a área do trapézio ou ABC, este trapézio que está aqui a branco, é dada então em função de alfa por exatamente f de alfa. E o f de alfa não é nada mais que eu vir aqui à função e substituir o x por alfa, nada de mais. Bem, vamos ter que fazer então essa demonstração e depois determinar o f de π sobre 2 e interpretar geometricamente o resultado. Bem, vou só fazer aqui uma correção no enunciado, porque existiam dois exercícios muito parecidos destes, variando então na segunda questão. E eu quero incidir mais até na segunda questão que depois virá daqui. Para eu fazer este cálculo do f de π sobre 2, este intervalo aqui não pode estar aberto, ok? Tem que estar fechado. Ou seja, o alfa vai ter que poder ser π sobre 2, caso contrário eu não podia determinar e depois fazer a interpretação geométrica. Bem, então vou considerar aqui que o ângulo varia então exatamente de π sobre 2 a π, mas em π sobre 2 teremos então um intervalo fechado, que é para depois fazer exatamente o cálculo do f de π sobre 2 e fazermos a devida interpretação.
Ok, vamos então agora fazer a demonstração da área. Teremos então a área do trapézio, ou seja, a área do trapézio AOCB, que será exatamente dada, sendo um trapézio, pela soma das duas bases, ou menor, metade dessa soma vezes a altura. E vou definir a área através das letrinhas, né? Como sempre o faço. Base maior, que seria CO, a distância de C até O, mais a base menor, que seria a distância da até B. Isto a dividir por 2 vezes a altura, que seria exatamente a distância de A até D. A até D, ou então podia considerar a distância de B até C, seria indiferente. Esta é então a minha área. A partir deste momento vou então definir cada um destes segmentos, o comprimento, e depois, em função, obviamente, do ângulo alfa, porque a função tem que vir em função desse ângulo alfa, vou tentar definir todos os comprimentos em função da alfa, para depois então determinar a expressão da área. Vou para isso, então fazer as definições neste slide seguinte. Terei então em mente que a área é exatamente igual ao C mais AB, isto a dividir por 2 vezes a altura, que será D. Vou em primeiro lugar determinar aqui esta altura, que é talvez o mais simples. Só que temos aqui um problema, é que o alfa está aqui fora. Até convinha eu passar o alfa aqui para dentro deste triângulo. Ou então não, porque, por exemplo, eu sei que o... Mas talvez seja melhor. Talvez seja melhor porque não temos o círculo, depois vocês podem ficar um pouco confusos. Vou passar o ângulo cá para dentro. Ok, vou chamar este ângulo cá dentro. Vou chamar beta. Ok, este ângulo cá dentro é beta. E vou tentar definir este beta em função de alfa. Este beta e alfa são ângulos suplementares, então eu podia dizer que beta mais alfa, sendo ângulos suplementares, são exatamente igual a 180 graus. Agora, isolando o beta para ter a definição do ângulo beta em função de alfa, eu tenho que beta será igual a 180 graus menos alfa. Podendo ainda dizer, para trabalhar em radianos, que este beta seria igual a π menos alfa. Ok. E agora, sempre tiver, por exemplo, um seno de beta, digamos, eu posso dizer que é um seno de 180 menos alfa, obviamente. Está aqui a definição. Ok, vamos então determinar aqui este lado AD. Ou seja, o lado AD seria a altura, que seria isto. Tendo em mente ainda que o raio, se estão recordados, é exatamente um meio. Sendo assim, tem aqui o ângulo beta, o seno trabalha aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu poderia dizer que o seno de beta, seria exatamente igual à distância da até D a dividir por um meio. Ok? A dividir exatamente por um meio, que é a hipotenusa. Isolando então isto, eu teria que AD será exatamente igual a um meio vezes o seno de beta. Mas agora aqui na função tem que ser em alfa. Então agora vou substituir, né, este beta exatamente por esta definição que fiz. E ficaria então com o seguinte. Ficaria então com AD ser exatamente igual a um meio vezes o seno de π menos alfa. Isto porque este beta é exatamente, pode ser pensado como π menos alfa. Está aqui então a definição e a justificação. E agora faço aqui a redução ao primeiro quadrante. Eu tenho então que o seno de π menos alfa, e repara, estás aqui assumindo então que o alfa seria um ângulo do primeiro quadrante. Isto é só para a gente se orientar. Estas identidades trigonométricas são verdadeiras, qualquer que seja a posição onde esteja o ângulo alfa. Então, mas para a gente pensar é capaz de ser mais fácil assumirmos que um alfa seja um ângulo do primeiro quadrante, só para termos uma ideia mais intuitiva aqui no referencial. Então, por exemplo, se o alfa fosse este ângulo, o π menos alfa estaria exatamente aqui. E se estivéssemos aqui a pensar no círculo trigonométrico, estes ângulos a nível do seno, o seno destes dois ângulos é exatamente igual. Sendo assim, então eu posso dizer, estou em condições de afirmar que o seno de π menos alfa, isto é exatamente igual a eu ter o seno de alfa. É igual aos valores de seno, que a medida aqui no eixo dos y é exatamente o mesmo nestes dois ângulos. Sendo assim, então, eu podia escrever que AD é exatamente igual a um meio do seno de alfa. Pronto, e AD está definido. Tenho aqui então a definição do segmento de reta AD. Este já está.
Agora vou terminar, por exemplo, eu posso já aqui fazer uma coisa. Este AB que vocês estão a ver aqui, este AB, estão reparados aqui no início, é exatamente igual. AD é exatamente igual a AB, ou seja, este cateto aqui do triângulo, ou melhor, este lado aqui, AD, esta altura do trapézio, é exatamente igual a AB. É exatamente igual, ou seja, este é exatamente igual a este. Isto porquê? Por causa desta tal indicação que esta circunferência, este arco, vem aqui, AC, que está azul, define então uma circunferência de centro em D. Sendo assim, a AD é um raio e, por exemplo, este DC seria outro raio que é exatamente igual a AB. Então, estes lados são iguais porque estamos a falar de um quadrado. Então, até poderia já aqui aproveitar isto e dizer por né? Sendo assim, então, o AB, que seria isto que eu tenho aqui, o AB seria também igual a 1/2 do seno de alfa. Isto porque estes lados são iguais porque estamos a falar de um quadrado. Ok. Então já tenho estes dois. Falta então terminar aqui ao C. Ok. E vou terminar ao C no slide seguinte. Ou C seria exatamente aqui esta base maior. Eu vou pensar nesta base maior, ou C, como sendo exatamente igual a CD mais DO. Ok? Este OC que é daqui a aqui pode ser pensado como de C até D e depois eu adicionar DO. Será mais fácil essa definição. E nós temos que CD, este CD é exatamente igual a AD porque estamos a falar na mesma de um raio, né? AD, a gente sabe que AD é igual a CD. E já calculamos este AD é exatamente igual a 1/2 do seno de alfa. Isto será 1/2 do seno de alfa. Sendo assim, a única situação que eu vou ter que calcular aqui é exatamente esta distância de D até O. Exatamente este valor aqui. E tendo em mente, tenho aqui o tal ângulo beta, e tendo em mente que beta não é nada mais do que π menos alfa. Já fiz essa demonstração no slide anterior. Então como é que eu posso definir aqui DO? Usando o cosseno, certo? Então eu vou dizer que o cosseno de beta, sendo beta exatamente este ângulo que está ali, o cosseno de beta é exatamente dado pelo cateto adjacente, que havia de ser o meu DO, a dividir pela hipotenusa, que é o raio que a gente já viu que dava 1/2. Definindo, isolando aqui o DO, ou seja, resolvendo aqui esta equação em ordem a DO, eu tenho que DO não é nada mais do que 1/2 do cosseno de beta. Mas a função tem que ficar definida em função de alfa, não de beta, mas tudo bem, porque eu consigo dizer que beta é exatamente igual a π menos alfa. Sendo assim, então isto é equivalente a eu ter que o DO é exatamente igual a 1/2 do cosseno de π menos alfa. E agora aqui vou fazer a tal redução, digamos, ao primeiro quadrante. Então, se pensarem aqui no círculo trigonométrico, isto apenas para ajudar a observarem as reduções, estas identidades serão iguais qualquer que seja o alfa. Não é necessário estar no primeiro quadrante. Já a título de exemplo, que às vezes isto pode ficar um pouco confuso. Imaginem que eu tenho um alfa. Imaginem que eu tenho aqui um ângulo alfa que está no segundo quadrante. Por exemplo, eu agora vou marcar menos alfa. Só para terem uma ideia. Menos alfa. E menos alfa teria que vir aqui por sentido negativo e ele ficava aqui, certo? Isto seria então menos alfa. Estas relações trigonométricas, estas identidades que vocês dão, que é a redução ao primeiro quadrante, e trabalham estas identidades, isto é verdade para qualquer que seja o alfa, não é? Seja o alfa que ângulo for. Se repararem aqui, se eu quisesse aqui o cosseno, os dos dois ângulos seriam o mesmo, não é? E daqui é por isso é que vocês concluem que o cosseno de alfa tem sempre o mesmo valor que o cosseno de menos alfa. Obviamente aqui que o cosseno era negativo, mas isto só vos diz, isto aqui transmite-vos que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa, sejam os dois positivos ou sejam os dois negativos. Ok? Cuidado com isto. Vocês às vezes confundem, pensam sempre, isto aqui é negativo, então como aqui o cosseno é negativo, eu tinha que pôr aqui menos cosseno. Não, não. Esta identidade é verdadeira sempre. Seja o alfa que ângulo for. O cosseno de alfa é sempre igual ao cosseno de menos alfa. Esteja o alfa onde ele estiver. Não é por aí. Ok? Vamos então trabalhar esta redução. Mas agora, para a gente pensar, pensamos em conseguir gerar a identidade, digamos assim. Pensamos que este alfa está no primeiro quadrante, só para termos uma ideia mais intuitiva, nada mais. Então, desenhando aqui o círculo, e vamos imaginar que este alfa será um ângulo do primeiro quadrante
Vamos imaginar, não tem que ser, mas para a gente imaginar, para termos uma intuição, é mais fácil pensarmos que o alfa aqui é um ângulo do primeiro quadrante. O π menos alfa estaria exatamente aqui, né? O π menos alfa. Se trabalharem aqui os valores do cosseno, o cosseno de alfa dá exatamente este valor aqui. E o cosseno de π menos alfa daria exatamente este valor aqui. Estes dois valores são simétricos. Daqui concluímos que o cosseno de alfa, porque os valores aqui são simétricos, imaginem que aqui dava, sei lá, 0,3, aqui tinha que dar menos 0,3. Os valores são simétricos, por isso é que a gente diz que o cosseno de alfa é exatamente igual ao cosseno, ou melhor, escrever isto tudo direitinho. Começando então por aqui, o cosseno de π menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa, isto porque tem valores simétricos. Sendo assim, então, o meu DO, isto tudo para chegar então à medida de DO, será igual a menos, por isso é que cuidado, a menos 1 meio. A menos 1 meio do cosseno de alfa. Ok? E tinham então aqui a distância de D até O. Tudo bem, teremos então aqui definido o lado. Mas o que eu pretendia mesmo era ter OC. Ok? Então voltando aqui, temos que OC será igual a CD, e CD é exatamente 1 meio do seno de alfa, mais este valor de DO, que é menos 1 meio do cosseno de alfa, então teria aqui menos 1 meio do cosseno de alfa. Tem aqui então o lado OC do trapézio, a base maior, definida. Agora que defini todos os lados, estou em condições de voltar ao exercício para então definir a área. Ok. Então a área, esta área aqui, esta área será então igual. E vou já colocar aqui a área em função de alfa, que será dada então por f de alfa. Vou já até colocar aqui o meu f de alfa. Eu posso dizer aqui que f de alfa há de ser igual à área do trapézio AOCB, também definida em função de alfa. Sendo assim, então o meu f de alfa, seria exatamente igual. E agora vou posicionar as definições. O CO e o CO foi exatamente o último que eu defini. Fica o meio de seno de alfa menos o meio do cosseno de alfa. Fica então aqui o meio de seno de alfa menos o meio do cosseno de alfa. A isto vou então adicionar AB, AB, e penso que AB também já defini aqui, que é exatamente AB, um meio do seno de alfa. Terei então aqui mais um meio do seno de alfa. Isto a dividir por 2 vezes a altura, e a altura era AD, que é exatamente igual a AB, ou seja, um meio do seno de alfa. Ok. Agora, vamos então trabalhar aqui esta situação. Terei então aqui um meio de seno de alfa que possa então juntar com este um meio, podendo então dizer que o f de alfa seria então igual a eu ter um meio mais um meio, ficou um 1, teria então seno de alfa, depois menos um meio do cosseno de alfa, isto a dividir por 2 vezes então um meio do seno de alfa. Atenção que aqui eu vou aplicar o quê? A propriedade distributiva. Quando multiplicam pela altura, isto está entre parênteses, esta multiplicação multiplica pelo numerador todo. Vou então aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, teria então que o f de alfa seria aqui. O meio de seno de alfa vezes seno de alfa teria então um meio do seno ao quadrado de alfa. Depois, o meio do seno de alfa vezes menos um meio do cosseno de alfa ficaria com menos um quarto do seno de alfa vezes o cosseno de alfa. E depois isto tudo então a dividir por 2. Bem, isto será então equivalente a eu ter que o f de alfa. Agora aqui poderia estar na seguinte situação. É que eu estou a ver aqui um 2. Aqui o 2 está aqui com um seno, mas isto não há problema nenhum, porque eu consigo fazer aparecer aqui. Eu tenho que ter 2 seno quadrado. Mas isto não há problema nenhum. Porque eu chego aqui ao seno quadrado. Eles reduziram aqui ao mesmo denominador, certo? Então eu vou multiplicar aqui este termo por 2. Este termo de 1 meio de seno ao quadrado. Se eu multiplicar por 2, eu fico com 2 quartos. Então vou poder colocar tudo sobre a mesma fração.
Então tenho que f de alfa, fazendo então aqui esta redução, seria exatamente igual a 2 seno quadrado de alfa menos seno de alfa cosseno de alfa. Tudo então com o mesmo denominador, que ficaria então o denominador 4 e depois a dividir por 2. E agora aqui dá 8, certo? Aqui dá exatamente 8, porque podiam então aplicar, sei lá, a regra de Penel, se vocês estiverem familiarizados com isso. Ficariam então a multiplicação entre os extremos, 2 seno quadrado menos seno de alfa. Seno de alfa vezes 1 daria exatamente isto, e aqui dentro daria 4 vezes 2, ou seja, 8. E ficaríamos então com, penso, a demonstração feita. Que seria exatamente f de alfa será então igual a 2 seno quadrado de alfa menos seno de alfa cosseno de alfa, tudo então a dividir por 8. E era exatamente como queríamos demonstrar. E estava feita então a demonstração da área. Agora, fazer o cálculo do f de π sobre 2 e interpretar geometricamente o resultado. Fazer o f de π sobre 2 é simples, porque fazer o f de π sobre 2 é exatamente vir aqui à função f de alfa e substituir o alfa por π sobre 2. Teriam exatamente o quê? Duas vezes o seno de π sobre 2 e depois este valor ao quadrado, menos o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2, tudo a dividir então por 8. Aqui não há problema, porque se repararem, exatamente aqui o cosseno de 90 graus é 0, então aqui não teriam nada. E o seno de π sobre 2 é exatamente 1. E depois ficariam ali com o 1 ao quadrado. E teriam então que o f de π sobre 2 seria exatamente igual a 2 vezes 1 ao quadrado sobre 8. O que dava exatamente igual, isto seria equivalente a eu ter então que o f de π sobre 2 seria exatamente 2 oitavos, ou seja, 1 quarto. Tudo bem. Agora é preciso interpretar geometricamente o resultado obtido. E repara, quando o alfa é π sobre 2, então este lado aqui do trapézio AO estaria coincidente aqui com o raio. Eu até vou marcar aqui a vermelho. Quando este alfa é π sobre 2, estás aqui em π sobre 2. Né? Então este lado aqui AO estaria exatamente aqui. E como este lado passava a ser também um raio aqui do círculo, e este arco da circunferência azul ficava coincidente aqui com o arco, digamos, do círculo que está aqui desenhado, que não é o círculo trigonométrico. E então o OC, este ponto D, como acompanha aqui o movimento A, estaria coincidente aqui com o ponto O. E exatamente o C estaria exatamente aqui. O que tu tinhas era nada mais, nada menos do que exatamente um quadrado, e se quisesse ainda ser mais específico, de lado igual ao raio, 1 meio, e cá está o 1 meio vezes 1 meio, dar exatamente a área de 1 quarto. Essa seria então a interpretação geométrica. Bem, passaremos então à segunda questão, que é esta. Ok, teremos então aqui uma segunda questão. Seja f a função de domínio, exatamente o domínio, a mesma função que tínhamos, dada então por f de x igual a 2 seno quadrado de alfa menos seno de alfa cosseno de alfa sobre 8. O que temos que determinar é exatamente, seja θ então um ângulo pertencente ao intervalo de π sobre 2 a π, tal que fθ menos o seno quadrado de θ sobre 4 é igual a 1 sobre 24. Determina então o valor deste binómio que está então elevado à sexta. Ok, não se assustem com isto. Em primeiro lugar, o f de θ, este fθ, não é nada mais do que eu ir aqui ao f de x e substituir o x por θ. Teria então o seno ao quadrado de θ menos o seno de θ, cosseno de θ, tudo sobre 8. Ok? Então vou começar por trabalhar aqui esta equação. Vou ver o que é que isto dá. Então teria que isto aqui há de ser exatamente equivalente a eu ter o seguinte. Fθ, ok, então teria 2 seno de θ ao quadrado, isto menos 2 seno de θ cosseno de θ. Não é 2, exato, aqui não é 2. Isto, então, tudo a dividir por 8.
E agora a isto vou subtrair então o seno quadrado de θ sobre 4 e isto há de ser exatamente igual a 1 sobre 24. Tudo bem. Olhando para isto, eu estou já aqui a ver uma manipulação que é possível fazer, porque se eu esta fração multiplicar, por exemplo, por 2, quer o numerador, quer no denominador, eu aqui em cima vou apanhar 2 seno quadrado de θ. Com esse sinal negativo, há de anular com aquele. Então vou já fazer isto. Então terei aqui 2 seno quadrado de θ e reduzindo ao mesmo denominador posso então colocar estes dois termos sobre a mesma fração. Ficaria então aqui menos seno de θ, cosseno de θ e fica aqui com menos 2 seno quadrado de θ, tudo então a dividir por 8 igual a 1 sobre 24. Podendo então fazer aqui esta simplificação. 2 seno quadrado corta com menos 2 seno quadrado e obtinha então o seguinte. Ficava com menos seno de θ, cosseno de θ, tudo a dividir por 8 igual então a 1 sobre 24. E neste momento vocês devem estar a achar aqui algo estranho. Que será o seguinte. Bem, olhando aqui para este binómio que está à sexta, vocês ficam a pensar que têm que obter provavelmente qual é o valor do seno de θ. Podiam resolver, mas isto não vai dar um... Como é que vão tirar desta situação exatamente o seno de θ sozinho e o cosseno de θ sozinho? E começavam a ficar preocupados. Não é? Porque olhando para isto, qual é a vossa ideia? Pronto, imagina que o seno de θ dava 0,5 e o cosseno de θ dava 0,3. Eu chegava ali e tinha 0,5 menos 0,3 e depois levava tudo à sexta e estava feito, maravilha. Mas neste caso vocês não vão poder fazer isto porque vocês daqui, que é exatamente aquilo que vos dou, não vos dou mais nada. Como é que daqui, desta situação, extraem exatamente o seno de θ sozinho e o cosseno de θ sozinho? O valor, não é? Se isolarem aqui o seno θ, o cosseno θ vai passar a dividir, provavelmente, e se isolarem o cosseno, passa o seno a dividir e não saem exatamente deste filme. Então o que eu vou fazer agora é uma pequena manipulação aqui, exatamente nisto. Vou fazer até neste slide aqui à parte. Reparem numa coisa, o seno θ menos o cosseno θ, isto à sexta. É assim, eu não vou fazer aqui a expansão deste binómio. Não seria, podiam fazer pela expansão do binómio Newton, mas para já nem têm esse conhecimento, é só o 12º ano. E sobretudo, também não, penso eu, não seria esse o caminho, porque ficavam com senos à sexta e cossenos senos ao cubo e à quarta e à quinta e ficava aqui uma confusão tremenda. Não será mesmo por aí. Bem, quais são os binómios que vocês sabem desenvolver? Se eu tivesse, por exemplo, a mais b quadrado, vocês sabem que isto é a quadrado mais b quadrado mais 2ab. Exato. Da mesma forma, não é? Que se eu tivesse aqui ao quadrado, isto dava-me jeito. Pensei nisto. Da mesma forma que se eu tiver seno vamos lá, θ ao quadrado mais cosseno de θ. Não, aqui não é quadrado. Cuidado, peço desculpa. Vou colocar exatamente o que tenho aqui. Até. Peço desculpa aqui por isto. Se tiverem exatamente o seguinte, ou seja, seno de θ menos cosseno de θ ao quadrado, vocês podem dizer que isto é exatamente igual. Aplicando então o desenvolvimento do quadrado do binómio, neste caso, por uma diferença, teriam então cosseno de θ, ficaria ao quadrado, né, que é o primeiro elemento ao quadrado, depois mais o cosseno de θ ao quadrado, e depois, como isto é uma diferença, né, ficariam com menos duas vezes o seno de θ, cosseno de θ. Ok. Agora reparem no seguinte. Tem aqui seno quadrado mais cosseno ao quadrado. Isto aqui é igual a quanto? Pela fórmula fundamental da trigonometria, vocês têm cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Isto é sempre igual a 1. Isto é exatamente a fórmula fundamental da trigonometria. Ok, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. Então posso dizer que isto aqui dá exatamente 1. Sendo assim, então eu teria exatamente, substituindo isto por 1, teria 1 menos 2 seno de θ, cosseno de θ. E reparem agora aqui, para fazer este cálculo, por exemplo, eu vou fazer este cálculo, eu não necessito de ter o seno θ, de conhecer o valor do seno de θ e conhecer o valor do cosseno de θ. Eu posso conhecer a multiplicação dos dois. Eu, se conhecer o seno de θ vezes o cosseno de θ, eu consigo determinar o valor do quadrado deste binómio, à vontadinha, fazendo então esta manipulação.
Mas agora vocês devem estar a pensar, bem, isto tudo bem, isso é muito bonito, mas isto não está ao quadrado, né? Isto aqui não está ao quadrado, está à sexta. Então como é que eu posso fazer este desenvolvimento se isto não está ao quadrado, está à sexta? Ok, é só fazer aqui mais uma pequena manipulação. Vocês sabem, pelas regras das potências, apelando então às regras das potências, vocês sabem que eu ter, por exemplo, a à sexta, isto é exatamente igual a eu ter a ao quadrado e depois tudo elevado ao cubo. Pelas regras das potências, não é? Multiplicariam então estes expoentes, ou seja, isto é equivalente, não é igual. Eu ter a à sexta ou ter a ao quadrado e depois elevar tudo ao cubo é exatamente a mesma coisa. Sendo assim, então eu posso dizer que a seno θ ao quadrado mais cosseno θ ao quadrado não é nada mais do que eu ter o seno de θ menos o cosseno de θ elevado ao quadrado e depois ter tudo elevado ao cubo. É exatamente a mesma coisa. Ok? É só terem este conhecimento das fórmulas, obviamente, e depois destas pequenas manipulações que vos resolvem estes casos que parecem ser, assim à partida, um pouco mais bicudos. Agora, isto aqui, este quadrado desta diferença do seno e do cosseno é exatamente igual a isto. Sendo assim, então eu posso dizer que isto é exatamente igual a eu ter, e vou fazer aqui o desenvolvimento cá dentro, fica então com 1 menos 2 seno de θ cosseno de θ exatamente elevado ao cubo. Sendo assim, então, apenas nesta expressão que me davam, não é necessário eu conhecer o seno de θ sozinho e o cosseno de θ sozinho, eu posso conhecer o produto entre os dois e isto dá para resolver. Ok. Então, voltando aqui, aliás, até vocês habituem-se a manipular isto da forma que mais vos convém. Vocês têm que estar sempre em controle, dominem o problema, ok? Mandem no problema. O mais normal seria eu fazer o quê? Chegar aqui, pronto, ok, vou terminar aqui, isolar o seno e o cosseno, e depois imaginem que o seno e o cosseno me dava, sei lá, um terço, né? Eu resolvia isto aqui e chegava aqui depois e metia aqui um terço e ficava com um menos duas vezes um terço. Tudo bem, podiam fazer isso, não havia problema nenhum. Mas agora repara aqui numa coisa. Se eu tiver o seno θ, cosseno θ, eu substituo o valor e faço a operação. Mas eu se tiver o menos, eu se tiver menos 2 cosseno θ, isto ainda fica mais fácil. Isto ainda fica mais fácil se eu tiver este valor, menos 2 seno cosseno θ. Então aqui eu já tenho menos seno θ cosseno θ. Só me falta fazer aqui aparecer um 2. Então o que é que eu posso fazer? Eu faço aqui aparecer o 2, né? Multiplica então aqui o primeiro membro por 2 e multiplica aqui no segundo por 2. Desta forma, este 2 que eu introduzi é compensado aqui no segundo membro. Ficaríamos então com o seguinte: menos 2 seno de θ cosseno de θ exatamente sobre 8, certo? Exatamente igual a 2 sobre 24. Ok. Agora resolvendo em ordem, exatamente a menos 2 seno de θ cosseno de θ, vou isolar isto porque assim este bloco substituo logo exatamente aqui onde tenho menos 2 seno de θ cosseno de θ. Eu penso que vocês estão a perceber o que eu estou a fazer. Podiam, eu não estou a dizer que não podem. Eu não estou a dizer que não podem calcular o seno de θ cosseno de θ sozinho, mas quando vocês começam a olhar para estas estruturas e a ver isto, é mais prático, é mais rápido. E às vezes se ganharem uns segundos nos exercícios, e se ganharem alguns segundos, depois no fim ganham para aí 4 ou 5 minutos que podem fazer a diferença entre terminar uma questão ou não num teste ou num exame. Além de ser mais belo, na minha opinião, acho que dá outra pinta fazerem as coisas assim, ganham tempo e isso é mesmo o mais importante. Podiam até dizer que este 2, 24 avos, né, isto havia de ser igual a 1 sobre 12. E agora, o que é que faziam aqui? Multiplicam aqui por 8, multiplicam aqui por 8, estes 8 simplificam, ou seja, o 8 estava a dividir, passa então a multiplicar. E eu tenho então que o menos seno de θ cosseno de θ não é nada mais do que 2 vezes 8 sobre 24. O que seria exatamente igual. Até me apetece fazer aqui uma coisa. Até me apetece aqui dizer que esta operação que tem aqui, o 2 sobre 24 vezes 8, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 8 sobre 24. E eu sei que este 8 sobre 24 é exatamente igual a 1 terço. Sendo assim, então, isto tudo dá 2 vezes 1 terço
ou seja, 2 terços. E sou eu a fazer estas operações. Vocês podem fazer isto da forma que bem vos apetecer. Podiam fazer 2 vezes 8 dá 16 24 avos, tornavam irredutível. E isto vai dar exatamente 2 terços. Ok? Então, finalmente, encontramos que o valor de menos 2 seno θ, que seno θ é exatamente igual a 2 terços. Sendo assim, então vou agora substituir isso na expressão que eu pretendo determinar. Então isto seria igual a 1, e agora aqui, este valor é positivo, eu tenho aqui mais 2 terços, então teria mesmo 1 mais 2 terços. Okay? Isto tudo elevado ao cubo. Podem ficar aqui um pouco confusos sobre isto ser positivo, mas repara nisto. O seno θ vezes o cosseno θ, tens de ter em mente onde é que está o ângulo. O ângulo está aqui entre π sobre 2 e π. Ou seja, o ângulo está aqui. Neste está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo. Sendo assim, o seno vezes o cosseno, né, de um ângulo θ, estando este θ pertencente exatamente a este intervalo, esta multiplicação do seno pelo cosseno dá sempre negativa, porque eles têm sinais contrários, têm sinais simétricos. O seno é positivo, o cosseno é negativo. Sendo assim, a multiplicação dá sempre negativa. Então, desta multiplicação de seno vezes cosseno, o sinal seria sempre negativo. Pois menos 2 vezes alguma coisa negativa, isto realmente está positivo. Okay? Agora vou aqui adicionar estes dois valores, multiplicava então aqui por 3, teria que reduzir ao mesmo denominador. E isto seria exatamente igual a eu ter 3 terços mais 2 terços ao cubo, o que é exatamente igual a eu ter então, faço aqui a soma das duas frações, 5 terços aqui ao cubo, 5 terços elevado ao cubo, o que dá exatamente 5 ao cubo, a dividir por 3 ao cubo, ou seja, 125 sobre 9. E teríamos então aqui o valor que me estão a pedir. Ok. Estaria então o exercício resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. Peço desculpa por o vídeo ter ficado muito longo, mas estes exercícios têm sempre muito que se lhe diga e eu acho importante tocar nestes pontos todos. Estejam atentos, muito atentos às manipulações. Não se assustem com expressões que à partida podem parecer demasiado complexas. Aliás, eu gosto destas expressões, têm muita coisa, porque há sempre muitos lados para onde vocês podem pegar. Vocês fiquem apreensivos é quando o problema é demasiado, à partida parece demasiado simples, mas nesses casos normalmente só existe um sítio por onde vocês podem pegar no problema para o desenvolver. Eu sinceramente prefiro este, mas isto é uma questão de empatias. Cada um tem as suas, como é óbvio. Fica então a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.